No fundo do cartaz, a imagem de um céu estrelado com auroras boreais. Página: Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. A doutrina espírita e as deficiências / diferenças. Apresentação: Sônia Hoffmann e Eduardo Paz. Convidado: Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Apoio: Ediluz Livros Espíritas. Olá, novamente estamos aqui para conversar com vocês em outro encontro do projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, página, com apoio Ediluz Livros Espíritas, e hoje nós vamos fazer alguma atividade bastante interessante com um convidado, mas antes eu vou me apresentar, sou Sônia Hoffmann e vou me autodescrever para os nossos companheiros com deficiência visual que possam estar assistindo a este nosso programa e desejem ter algum referencial daquilo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer também que este programa, assim como todos os demais, está sendo trabalhado pela Regina, que é intérprete Libras para aqueles que estão vivenciando a surdez neste atual momento da encarnação. Bom, eu sou Sônia Hoffmann, estou com uma camiseta branca, escrito com letras verdes, página, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Tenho cabelos curtos, uso óculos, sou cega, estou usando brincos, um brinco dourado e um brinco prateado, um brinco um pingente e outro é uma argola. E estou com óculos lilás. Ao meu lado está Eduardo Fernandes Paz, que está junto comigo nessa coordenação do projeto Acessibilidades de Jerônimo Mendonça, e ele também vai se apresentar e se autodescrever. Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. E eu sou um homem de pele clara, cabelos curtos escuros, rosto arredondado, uso óculos escuros, também sou cego, e estou usando uma camisa preta com letras coloridas, onde se pode ler: ser espírita é ser inclusivo. E hoje, como falamos no primeiro vídeo de dezembro, estamos consultando trechos do livro da Sônia Hoffmann, Inclusão e Acessibilidades, Espiritismo para Todos. E hoje vamos ver o terceiro capítulo com o nosso convidado, o professor Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, a quem desde já agradecemos a gentileza de ter aceito o nosso convite. Olá, Mário. Oi, Mário, tudo bom? Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Graças a Deus, tudo bem. Um abraço a vocês e muito obrigado por esse convite para estar aqui. Marcos, a doutrina espírita, ela esclarece vários pontos da nossa vida diária, vários aspectos, né, da vida do ser humano, e também explica, orienta, instrui, né, traz informações bastante esclarecedoras sobre a questão das deficiências, né, e também das diferenças. O que você, em primeiro lugar, teria a dizer sobre esse aspecto inclusivo do Espiritismo? Bem, o Espiritismo tem dois princípios que são muito importantes para explicar tanto as deficiências quanto também as altas habilidades, que são a imortalidade da alma e a reencarnação. São as chaves para nós entendermos todas essas diferenças
que a nossa ciência, de uma forma geral, porque ainda não leva em conta a realidade nossa e espiritual, não consegue explicar através das questões da genética, da hereditariedade e outras. Então, a compreensão do Espiritismo sobre todos nós é que todos, sem nenhuma exceção, todos somos almas imortais ou espíritos. Que todos nós estamos aqui nesta existência, que não é única, pelo contrário, todos nós já tivemos várias existências, teremos outras tantas, conforme as nossas necessidades evolutivas, porque todos somos destinados a chegar à perfeição. Então, com essa visão sobre o ser, ou seja, que eu não sou apenas um corpo orgânico, que o meu pensamento ele não é feito pelo cérebro, porque, na verdade, todo o conjunto orgânico é instrumento do eu espírito. E com esse olhar da reencarnação, o Espiritismo, então, compreende que todos nós temos ligações que vêm de outras vidas, as outras encarnações. E dependendo do que fizemos, de bem ou de mal, para esta encarnação, e assim sucessivamente, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. É o que Jesus, nosso mestre, nos colocou muito bem quando disse que perante a lei divina, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, quando nós vemos uma criança com determinadas deficiências e analisamos os seus pais, e geneticamente, hereditariamente, pelo meio ambiente, nada consegue explicar aquela deficiência, então nós temos que colocar a pergunta: de onde pode vir isso? Se não há explicação dentro da família, não há explicação em termos de influência de meio ambiente, de influência social, absolutamente nada. A única resposta possível é quando colocamos o espírito, a alma imortal e a sua vinculação com existências passadas. Porque para nós espíritas, o acaso não existe. Tudo está de acordo com a lei divina. Do outro lado, quando você pega as altas habilidades, quando você vê uma criança de 2 anos e que domina um piano, domina a tecnologia da informação, consegue responder sobre astrofísica, de onde ela trouxe isso? Que não houve tempo para que a influência da educação, da aquisição dos conhecimentos, realmente explicasse isso. Então, nós voltamos a essa questão das existências passadas, porque somente elas podem responder, ou seja, aquisições que esse espírito já fez em outras encarnações, além, obviamente, dos estudos que realizou enquanto estava no mundo espiritual, se preparando para esta encarnação. Em resumo, com o Espiritismo, nós conseguimos ter explicações lógicas, racionais, baseadas nas observações dos fatos. E aí, então, nos abre uma perspectiva totalmente inovadora sobre as deficiências e as altas habilidades. E é interessante também, não é, Marcos? Porque algumas vezes muitas pessoas podem pensar que a deficiência e altas habilidades se excluem, mas elas podem conviver em conjunto. Muitas vezes uma pessoa pode apresentar uma deficiência sensorial, por exemplo, mas ter uma alta habilidade no aspecto motor ou intelectual ou alguma questão. E isso, tanto a codificação nos traz, não é, dentro lá de várias situações da revista Espírita, como nós vamos também encontrar no Livro dos Espíritos, quando é perguntado sobre a questão da idiotia e da imbecilidade, que naquela época
era um nome que era dado para aquilo que hoje nós colocamos como deficiência mental, deficiência intelectual. Então, os nossos amigos espirituais respondem que muitas vezes a inteligência está preservada. O que existe é que talvez não, é que alguns funcionamentos cerebrais não estejam funcionando muito bem, justamente porque veio por esta via, uma via de necessidade para que haja determinados aprendizados, para que haja determinadas oportunidades de desenvolver até mesmo outras habilidades. Então, nós temos de entender que deficiência e altas habilidades não se excluem, elas podem viver em conjunto, né? E os pais também precisam entender isso. No momento que eles recebem um filho com uma deficiência, isso não quer dizer que eles estão recebendo um presente inutilizado. É verdade, Sônia. E você estava aí falando... evolução que estão, né? Exato, você está aí falando, e eu estava aqui me recordando do Toninho. Vou contar a história dele, tá? Na minha juventude, a família, porque na verdade eu sou originário de São Paulo, capital, e minha família, quando veio da Itália, né, nós temos toda uma descendência italiana, minha família, na verdade, desembarcou em Santos e foi fazer a vida no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas. E até os dias de hoje, a família mantém uma propriedade na cidade de Cosmópolis. E na minha infância, adolescência e parte da minha juventude, eu vivi muito lá em Cosmópolis, sempre na época das férias escolares. Nós íamos sempre para lá. E o caseiro, né, que tomava conta da propriedade, ele tinha alguns filhos, e entre eles o Toninho. E o Toninho tinha síndrome de Down. Mas assim que nós nos conhecemos, ele se apegou a mim, foi uma coisa assim impressionante, né? Nós éramos muito apegos sempre que eu estava lá. O Toninho, apesar, claro, das dificuldades da sua deficiência da síndrome de Down, ele é exatamente o retrato do que você falou, Sônia. Porque, por outro lado, ele tinha uma facilidade com a matemática que era espantosa. Era impressionante. Na casa dele, ninguém fazia conta, por assim dizer, porque bastava perguntar para ele. Era só perguntar que o Toninho já sabia responder. E ele teve muita dificuldade, claro, ainda mais naquela época, que estou falando aqui entre as décadas de 60 e 70, houve muita dificuldade para ele ser aceito na escola, né, uma cidadezinha pequena, muito tradicional, mas ele se desenvolveu bem. E outra habilidade, natação. Toninho foi campeão de natação, ele tinha vários troféus e medalhas, fazia questão de mostrar para nós. Agora, ao mesmo tempo, você não podia contrariar o Toninho. Porque se você contrariasse o Toninho, você tinha que sair da frente dele, mesmo que ele amasse você. Então, você tinha, né, a deficiência e altas habilidades ao mesmo tempo, porque isso não pertence ao corpo, mas ao espírito, à alma. E aí, então, você me fez recordar do Toninho, que já desencarnou, ele já retornou à pátria espiritual, e que eu recordo aqui com muita saudade. Então, é exatamente isso que você falou. Marcos, nessa questão na questão da reencarnação, muitas famílias que têm filhos com deficiência acreditam que ele realmente está passando por uma grande expiação, né? E muita gente começa a fazer aquela associação, né, de, por exemplo, isso já aconteceu muito comigo e com a Sônia. Vocês são cegos? É porque arrancaram os olhos de alguém em outra encarnação, né? Vocês cegaram muitas pessoas pelos motivos lá, né, mais variados possíveis. Só que a gente entende a reencarnação, né, não como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente,
e sim como algo muito mais amplo e complexo, não é verdade, Marcos? Com certeza, Eduardo, você tocou num assunto muito importante, porque muitos espíritas são muito simplistas, mas o verdadeiro espírita não pode fazer esse resumo, né? Você é cego porque furou o olho dos outros. Você tem deficiência na perna porque você devia ser um torturador lá no passado e cortava, né, os membros dos outros. Não é assim que a lei da reencarnação funciona. Deus, acima de tudo, é bom, justo e misericordioso. O Espiritismo nunca sancionou a lei de Talião ou o famoso karma. Esse é o seu karma e você não pode fazer nada, vai ter que viver assim por resto da vida. Não é assim. A lei é de evolução. E nós temos aqui na Terra que utilizar todos os recursos propiciados pela nossa força de vontade, pela ciência, pela educação, para melhorarmos, claro, dentro daquilo que é possível. E, acima de tudo, praticar o bem. Porque se é uma expiação, nós só vamos realmente reparar o mal que fizemos no passado, seja ele qual for, fazendo o bem agora, nos esforçando para amar o nosso próximo. Isso me recorda, Eduardo, um caso verídico que aconteceu num centro espírita, num atendimento fraterno. Porque a pessoa chegou, começou a conversar, desabafou, e fez aquela famosa pergunta que toda pessoa que está sofrendo vai fazer nessa hora do atendimento. Ah, eu gostaria muito de saber por que essas coisas todas estão acontecendo na minha vida, por que tantos problemas, por que tanto sofrimento. Aí a pessoa que estava fazendo o atendimento fraterno usou exatamente isso que você colocou. Ah, minha irmã, você deve estar passando por todos os sofrimentos, porque no passado você deve ter matado muita gente. Você já pode imaginar o que essa pessoa fez, não? Levantou, agradeceu e nunca mais retornou à casa espírita. Nós não podemos fazer esse tipo de afirmação. Quem somos nós? E, aliás, estudando o Espiritismo, nós também vamos descobrir que tem aquelas pessoas, aqueles espíritos, que nascem com algum tipo de deficiência a pedido deles mesmos, para serem provados nisso ou naquilo. Ou seja, nesse caso não é expiação, nós podemos dizer que é quase que uma missão. Quer dizer, ele combina isso com os espíritos superiores, ele vem com aquela deficiência para poder ser estudado pela ciência, para poder vencer algum pendor, alguma tendência que ele tenha, ou porque ele quer desenvolver outra, e aí ele então vem com aquela deficiência para bloquear o que ele já fez ele no pode passado. querer ajudar a sua família ou o grupo de pertencimento, não é? A alavancar, a desenvolver determinadas habilidades morais, espirituais. Então, nós não podemos simplesmente fechar essas hipóteses. E como Allan Kardec coloca claramente isso, que o mais importante não é saber se é uma expiação ou se é uma prova, mas é entender que aquele é um momento de aprendizagem e de melhoramento moral e espiritual. E é isso que nós precisamos valorizar. Valorizar e valorizar muito, porque nós somos espíritos em evolução, né? Seres de possibilidade. Então, este é o principal. E muitos pais e muitos familiares, muitas vezes, ficam ali fragilizados e não sabem o que vão fazer, e alguns até pensam que não precisam fazer absolutamente nada. Mas também é bastante interessante quando nós muitas vezes falamos assim, bem, né, quem fez o mal ou quem fez o bem. Mas algumas pessoas dizem, mas eu não fiz o mal, mas eu também não fiz o bem. Então, me parece que nós não podemos lidar somente em duas questões, ou o mal ou o bem. Também temos a omissão, né? Sim, eu não faço, a gama é muito grande, né? Mal, na verdade. Mas não faço bem. É verdade, Sônia. Nós temos que entender aqui o seguinte. Primeiro que nós não podemos ser simplistas. Né? As questões reencarnatórias muitas vezes são complexas.
O fato de você não ter feito o mal, como você lembrou aí agora, mas aqui nós temos que lembrar que os espíritos superiores, na codificação, ao dialogarem com Kardec, eles são muito claros. Né? O mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. Não adianta querer enfeitar o pavão aqui. Porque existe do mal hediondo, que vai cometer, por exemplo, um assassinato bárbaro, ao mal, por exemplo, da fofoca. Eu lembro aqui de uma companheira, certa vez, do Centro Espírita, e que ela disse assim, ai, Marcos, eu tenho que agradecer muito a Deus e a esta abençoada doutrina. Porque, sabe, Marcos, eu vivia pendurada ao telefone, eu gastava horas ao telefone todo dia, só falando desse e daquele. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, depois que eu comecei aqui a frequentar o Centro Espírita, graças a Deus, eu larguei isso, acabei com esse meu mau hábito. Aí, quando ela terminou de falar, eu disse assim, olha, parabéns, claro, que ótimo, mas você tem perfis nas redes sociais? Ah, tenho, eu adoro as redes sociais. Pois bem, você tem prestado atenção no que você publica nas redes sociais, o que você divulga nas redes sociais? Porque olha só, fazer a reforma íntima, fazer a transformação moral é diferente de mudar de tecnologia. Você pode não ficar mais pendurada ao telefone falando, mas se você continua pendurada nas redes sociais postando, então você não fez a sua transformação moral, entendeu? Aí ela parou, olhou para mim e disse, ai, Marcos, agora você me deu um nó. Agora eu vou ter que parar para pensar realmente o que, é que eu tenho feito e se realmente eu me transformei. E Mas também vamos com a calma, questão da educação porque o das más espiritismo não nos tendências. solicita. Opa, desculpe, pode Sim, continuar. exato. A educação das más O tendências espiritismo, ou péssimas inclinações, não é? Muitas pessoas pensam que más tendências ou péssimas inclinações seja somente roubar, matar, mas o se omitir, o negligenciar, não é? O ser fofoqueiro, exato. enfim, coisas mais brandas, mas que são também a permissividade, uma pessoa que é muito permissiva ou se intromete muito na vida das outras Uhum. pessoas, isso também é uma péssima inclinação. E que vai refletir na próxima encarnação, com certeza. Agora, você fez uma colocação, Sônia, que é importante nós aqui ressaltarmos, que a pessoa, né, o espírito, desde a infância, que apresenta determinadas deficiências, esse espírito é sempre educável, sempre, no maior ou no menor grau, porque ele é um espírito, ele não é o corpo. E quando ele está, através do sono, por exemplo, emancipado do corpo, ele pode ser um espírito que esteja pleno no seu raciocínio, na sua consciência, porque a deficiência está apenas no corpo, ou seja, o corpo que está bloqueando a manifestação dele. Tem um caso que ilustra bem isso, que é contado pela Nancy Pullman de Girolamo, grande companheira lá do estado de São Paulo, espírita, fundadora do Instituto Beneficente Nosso Lar. A Nancy, numa das suas obras, ela relata que, em determinada época, receberam lá no Instituto uma criança, quer dizer assim, era assim, né? Era uma espécie de massa disforme. Era isso que era a criança. E que nós colocamos lá no berço, tratamos da melhor maneira possível, e depois de uns 3 meses, houve a desencarnação. Então, ela relata que estava na reunião mediúnica, porque é uma instituição espírita, e um espírito começou se apresentou, dirigiu a palavra a Nancy, disse assim, olha, eu vim aqui agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui nessa condição de agora me comunicar. Então, tia, eu vim aqui agradecer. Aí a Nancy, querendo identificar naturalmente o espírito, perguntou quem ele era. E ele deu o nome. Mas ela, ao ouvir o nome, não conseguiu relacionar, não conseguiu lembrar de ninguém. E disse assim, olha, meu irmão, você vai me desculpar,
mas, assim, pelo seu nome, eu não estou me recordando de quem você foi que nós tratamos aqui no Instituto. E aí o Espírito respondeu, sim, sim, é que eu era o bebê do berço número tal. Aí a Nancy lembrou, mas o que nós pudemos fazer por você quando você deu entrada aqui no nosso instituto? Só pudemos, assim, cuidar, né, daquele seu corpo até que você desencarnou. Você não tem que agradecer nada. Eu falei, não, tenho sim, claro que eu tenho. Sabe, todas as vezes que eu me desligava daquele corpinho todo disforme, em espírito, eu era trazido para a reunião de vocês. Tanto esta reunião mediúnica, quanto a reunião de estudo do Evangelho. Então, aqueles 3 meses que eu fiquei aqui no Instituto, foram 3 meses que me libertaram, que mostraram para mim a sabedoria divina e por que eu estava passando por aquilo. E eu me evangelizei com vocês. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer a vocês o carinho, o amor, a dedicação, as palavras que vocês me dirigiam. Eu recebia tudo, só não podia falar, só não podia demonstrar, porque o corpo que eu tinha não me permitia isso. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. E aí o Espírito se despediu, não deu maiores informações, e a Nancy disse que encerrou a reunião em lágrimas. Ela teve até dificuldade de fazer a prece final, porque eles achavam que não tinham conseguido fazer nada, né, com aquele paciente ali do Instituto, quando na verdade fizeram um grande bem. Então, os pais, os avós, os educadores, cuidadores, de uma forma geral, têm que lembrar isso. O corpo está deficiente, mas nem sempre o espírito carrega essa deficiência. E é por isso que nós dizemos que uma pessoa com deficiência não é apenas a sua deficiência, ela é muito mais do que aquilo, né? Ela é muito mais do que os olhos que não veem, os ouvidos que não ouvem, as pernas que não andam. Ela é muito mais, ela é todo um conjunto biopsicossocial e espiritual. E nós precisamos, então, os gestos de carinho, gestos, um cuidado fraterno, amoroso, um acolhimento, acolher, né, aquela pessoa que chega com a sua deficiência, com a sua diferença, pode fazer uma grande mudança, pode potencializar em muito a sua capacidade, a sua chance evolutiva, sem que muitas vezes nós estejamos percebendo, porque muitas vezes vem ali um espírito que está com uma estima extremamente baixa, e ela está talvez precisando justamente vir em uma situação de deficiência para ser cuidado, para ser acarinhado, para ser envolvido de uma forma fraterna, para que aquilo pudesse despertar naquele espírito a sua valorização pela vida. Então, é imenso tudo que se pode fazer e como se pode perceber, e o panorama que o Espiritismo abre em torno de todas as situações. E por isso, como tu dizes, não podemos ser simplistas em nossas afirmações. Nós temos que ir mais fundo e ampliar cada vez mais os repensares, não é? E entender que nós estamos todos para evoluir. E como nós encontramos lá no item 27 do capítulo 5, quando Bernardino diz, todos estão aqui na Terra em expiação. E talvez venha pelo outro não é, a tua oportunidade de aprendizagem. Então, nós temos de valorizar as demais pessoas e valorizar o momento que nós estamos vivendo. Como lembra o nosso querido Chico Xavier, nós não podemos mudar o passado. Não? O que aconteceu, acontecido está. Mas hoje nós podemos começar a construir o nosso amanhã
o nosso futuro melhor. Porque as pessoas se ligam muito a essa questão de querer fazer terapia de vida passada ou qualquer outra coisa aí, querer saber por que tem isso, por que passa por aquilo, o que eu fui no passado, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. Allan Kardec é muito claro nisso na codificação e nas páginas da Revista Espírita. O espiritismo tem a ver com a transformação moral dos homens e, portanto, da humanidade. Deixemos o passado lá atrás. Se ele tiver que ser revelado, vai ser revelado de forma natural e espontânea. O que eu fiz... E as nossas tendências já apresentam, né? Exato. E isso é que eu tenho que observar. Não querer saber quem eu fui, em que época que eu vivi, nada disso. Não importa. Como eu sei que o acaso não existe e que tudo é justo dentro da lei divina, então eu tenho que pegar o meu potencial hoje, toda essa minha potencialidade divina, tenho que trabalhar isso comigo mesmo, que é a autoeducação, vou me autoanalisar as minhas tendências, minhas ideias inatas, e tenho que me trabalhar para ser cada vez melhor. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, os Espíritos afirmam que se nós queremos... Acho que o Marcos caiu. Bem, então, vamos... Um pouquinho, Marcos. Esperar um pouquinho. Enquanto nós aguardamos o Marcos retornar, Depois eu adito também. Quando ele voltar, tu nos avisa, por favor, Regina. Aviso sim. Então, nós muitas vezes precisamos entender que aquele momento que está acontecendo alguma deficiência... Ele deve voltar daqui a pouco. A imagem desapareceu, a imagem dele desapareceu, ele deve voltar daqui a pouquinho. Só está os dois quadros, vocês e eu, ok? Sim. Então, quando a deficiência está presente, nós precisamos entender justamente que aquele é um momento, é uma oportunidade para nós começarmos a desenvolver a aprendizagem. Então, nós não podemos perder essa chance, essa oportunidade que estamos recebendo para evoluir. Não podemos jogar fora essa oportunidade. Vamos valorizar aquilo que nós temos em cada momento que nós temos. Eduardo? Exatamente. O Marcos abordou pontos bastante interessantes, até no aspecto da reencarnação, né? E lembrando, Sônia, aquele artigo da Revista Espírita, onde uma mãe tem 5 filhos, cada um com uma deficiência diferente, né? Uhum. E que ela não entendia o porquê, né? Também naquela época, né, no século XIX, as explicações científicas já eram difíceis, né, de apresentarem uma causa para aquelas deficiências, aquele quadro todo, né? As religiões da época, menos ainda, tinham explicações. Então, veio o Espiritismo trazer o esclarecimento que aquelas crianças traziam mais uma expiação para a mãe, né, do que para elas mesmas. Porque ela tinha sido uma mulher orgulhosa. Porque ela tinha rejeitado. Ela tinha, né, asco pelas pessoas que moravam na rua, que também possuíam alguma deficiência. Sim. Né? Então, tudo isso depois... E ela era muito vaidosa também, ela gostava muito da beleza dos filhos que ela tinha. Exibia os seus filhos, né? Exatamente. Para todo mundo. Então, Deus, com sua sabedoria, né, sua justiça divina, fez com que ela, na próxima encarnação, viesse com filhos deficientes, né, com as formas
né, alteradas, órgãos alterados, para que ela aprendesse a dar valor, né, ao sentimento materno, né, e aos próprios filhos pelos que eram, né, por serem filhos dela, né, mesmo com deficiências, com aparências que não agradavam as pessoas, né, mas para desenvolver esse amor incondicional que superava tudo. E teve uma outra situação também que o Marcos comentou, que muitas vezes durante o sono pode acontecer determinadas aprendizagens. A Revista Espírita também apresenta um caso de mutismo, onde a criança, ela não falava absolutamente nada. Ela, por mais que a mãe ensinasse, as pessoas tentassem ensinar para ela, em Paris, aconteceu este fato, ensinassem para ela, ela não falava e ela não conseguia pronunciar, dizer nem mesmo uma letra do alfabeto. Mas a mãe começou a reparar que à noite, no silêncio, assim, uma noite ela acordou e ela percebeu que a criança estava falando, e ela começou a perceber que todas as noites a criança, dormindo, ela ficava como se ela estivesse repetindo aquilo que um professor estivesse dizendo para ela. Então, ela repetia, e o esclarecimento que foi dado é que justamente na espiritualidade, essa criança estava recebendo as aprendizagens necessárias, tanto é que alguns anos após, ela veio a falar. Muito bem. Pessoal, e todos esses casos, né, que nós estamos comentando estão no livro da Sônia, Inclusão e Acessibilidades, Espiritismo para Todos, tá? E que foram também retirados das revistas espíritas. Por isso, nós incentivamos sempre as pessoas a estudarem a doutrina, mas a doutrina completa, né? Os 5 livros da codificação, a revista espírita, né? As obras complementares do próprio Kardec, o que é o espiritismo, né? E até a bibliografia, né, que ele sugeriu, né? Também de obras não espíritas, até obras que contrariavam, né, que combatiam o espiritismo, ele selecionou, ele listou nessa bibliografia que ele ofereceu, né? Então, o estudo, ele nos esclarece, ele nos tira esse véu da ignorância que nos traz preconceito, que nos traz discriminação. Por isso, estudar o espiritismo é fundamental para nós entendermos todos esses fenômenos que acontecem conosco, com todos os seres humanos no dia a dia. Então, com um lado de tristeza por nós não termos podido nos despedir do companheiro Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, mas nós conversaremos com ele em outro momento. Nós vamos chegando ao término do nosso programa e agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, e nós solicitamos, então, que aqueles que estiverem interessados, que inscrevam-se no canal, deem seu like, participem deixando o seu comentário, alguma sugestão, para que nós possamos trazer outras abordagens, ou até mesmo para que nós possamos fazer algumas modificações que vocês entendam que sejam importantes e que possam ser, e que sejam possíveis e passíveis de serem feitas. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e Feliz Natal. Feliz Natal, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Página Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Site www.pagem.net. Facebook Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. E-mails
pagem@pagem.net, pagem.inclusivo@gmail.com. Apoio Ediluz Livros Espíritas.